não se sabe se a decisão vai ser mantida, Uhum. como é que vai ficar. Então, acaba que você fica ali no cenário de impasse e expectativa de uma decisão de um terceiro, que seria a questão do tribunal. Mas, se a gente for pensar em situação prática do concurso para acalmar aí todo mundo, eu entendo que tudo tem uma questão de vinculação com razoabilidade, com a proporcionalidade. Então, essas pessoas já fizeram as provas, já estão com a nota ali, é uma questão somente de classificação. Então, a nota que você tem é uma nota sua adquirida, então aqui nada vai mudar essa questão. Então, aí a gente está tratando também de uma questão até mesmo de organização do Estado e financeira. Porque se você. Imagina um prejuízo para o Estado de você pegar e ter que voltar atrás e refazer toda essa etapa. Anular o o concurso. Então, concurso, né? acredito que não seria o caso de anulação, mas realmente de reestruturar e de se fazer uma reclassificação diante do novo cenário, se caso acontecer de realmente vir a ser mantido. Que eu acho, eu arriscaria de dizer que acredito que vai ser mantido dessa Mantido forma. como assim? Mantido no sentido de reformular, da decisão que está agora. Não ter o limitador não de vagas não ter o pras... limitador. Eu acredito que vai seguir por essa situação. Na questão de inconstitucionalidade, isso aí é uma situação mais complexa, né? Se realmente há uma inconstitucionalidade, se foi realmente a forma correta de se chegar a essa inconstitucionalidade, se o meio foi o correto, se é o judiciário que vai declarar isso aí, porque existe também uma vertente aí de questionamento sobre isso, se a forma foi correta. Se não era o legislativo que tinha que tomar uma atitude, né? Então, esse é que é o ponto sombrio. Uhum. Esse é o ponto sombrio aí da situação. Então, acabou que ontem, como eu estava envolvida com a questão da Polícia Federal, então eu não me aprofundei sobre, vi ali nas redes sociais, né, que estava acontecendo todo o problema, e vi também que existe aí um questionamento sobre a forma. Uhum. Então, esse é que é o ponto sombrio aí, que pode ser que se chegue numa situação, que é como eu tô falando pra você, de manter como está agora, mas que talvez não fosse a correta, entendeu? Se não fosse esse caminho, se a gente for falar de legalidade. Mas, às vezes, acontece de não ser da forma que se é para ser, porque existem apoios políticos ou apoios até mesmo no judiciário. Enfim, aí são questões à parte. Quando a gente fala de direito, tudo é possível dependendo da argumentação e Sim. né, da articulação toda. E aí, para a gente fechar sobre essa pauta da PMDF, a decisão ela pode impactar nas outras PMs do Brasil? Veja, essa situação do feminino, você vê que não são todas as PMs que seguem pela mesma linha. Sim. Mas São Paulo tem ampla, né? Não tem distinção de quantitativo de vagas, né, para as mulheres. Então, aí realmente é uma situação. Eu entendo que, assim como no judiciário, a gente vê que não tem uma vinculação de que eu vou seguir porque esse Estado está seguindo isso. Uhum. Não. É uma coisa bem cada um realmente vai fazer ali de acordo com a intenção política daquele Estado. Então, não acho que vai ser uma coisa que vai seguir pelo Brasil todo da mesma forma. Até porque a legislação é diferente. A menos que surgisse uma lei federal. Mas como a gente tá falando de PM, aqui, estadual, então a federal ela não se Ah, aplica. é verdade, é verdade. Então, realmente, teria que ser. Cada estado faz a sua. Uma dúvida, eu acho que agora muitos dos nossos alunos teriam, ou têm, né, esse tipo de dúvida, é referente a mudar a regra do jogo durante o jogo, que, né, iriam colocar mais vagas para as mulheres, iriam concorrer justamente com os homens. Eu vejo aqui numa visão leiga, tá, gente? Eu não tô aqui dando uma opinião, algo contra, a favor, não é essa a questão. Eu digo referente a... Agora todo mundo concorre com todo mundo. Logo, a nota de corte, na minha visão, vai subir, né? Porque mais mulheres vão entrar ali no jogo, que tiveram nota ali, equiparadas aos dos homens ali, para estar dentro do jogo. A pessoa que estava ali, em tese, né, previamente, dentro da correção da redação, porém que com essa mudança de regra do jogo, ela vai ficar de fora, ela tem algum direito quanto a isso? Ou ela realmente, como mudou o jogo, é a nova regra, ela não tem mais direito a ter sua redação corrigida? Olha, que o acesso à justiça é para qualquer pessoa que se sinta prejudicado. Então, que ele pode chegar na justiça e questionar o prejuízo que teve a respeito disso, ele pode. A questão é a fundamentação da outra parte, do porquê que chegou a isso, porque
existem muitas situações que o direito coletivo, ele se sobrepõe ao direito individual. Uhum. Então, se aquela situação foi para sanar uma questão ampla, uma questão maior, então acaba que se foi um controle de legalidade necessário, acaba que fica a situação do individual comprometida. Agora, tudo é uma questão de fundamentação do que foi feito da outra parte, porque se foi mudam a regra do jogo, por exemplo, a respeito de algum tipo de data, Uhum. e colocam uma data prejudicial, ou, de repente, não tinham um determinado exame, e acrescentam um exame que não estava mais, e esse exame é um exame que é muito caro, que é difícil de conseguir, que não vai dar tempo de chegar o resultado até o dia de entregar. Então, tem certas regras do jogo que são mudadas no meio que não pode acontecer. Uhum. Na grande maioria das vezes. Na grande maioria. Eu diria até que é uma regra geral, de que não se pode mudar a regra não se pode mudar no meio do caminho. Agora, no caso da PMDF, a gente tá vendo aí uma situação diferenciada, porque aí é uma situação muito maior e que não é, por exemplo, um tipo de situação que o questionamento aqui sobre legislação e sobre realmente ter ali a legalidade do ato ou não. E outras questões também sobre a questão que a gente estava conversando, sobre a forma, né? Se realmente a forma foi correta, porque talvez eu acho que há uma obscuridade aí da forma que está sendo conduzido de estar acontecendo realmente a suspensão, né? Talvez não seja não fosse o caminho certo, né? Mas, como eu falei, eu não me aprofundei sobre o caso, não me Uhum. sinto bem confortável de realmente afirmar isso aí. Eu realmente precisaria de mais uns 2 dias aí para Sim. ler tudo, ler o processo, inclusive, né? Porque eu não li o processo, para poder dar uma opinião mais acertada. Mas sobre as regras do jogo, não é a praxe, não. Eu questiono muito sobre isso. Mas aqui a gente teria que ver o outro lado. O que é que o Sim. outro lado está falando? Aí você vai ver, o outro lado ele tem razão, não tem razão, para poder você pegar e respaldar se os candidatos eles vão se reunir para também entrar com ação para buscar, né, o reparo do que acham que seria correto ou não. Mas cabe. Aí, obviamente, que a pessoa que for analisar uma situação dessa vai realmente se aprofundar, né? Vai ler o processo, vai ver qual é a fundamentação jurídica, vai ver o que é que pode fazer, qual é o caminho, em qual instituição, em qual órgão vai entrar, se vai entrar logo em segundo grau, se vai entrar em primeiro grau. Então, vai olhar aspectos gerais e ver realmente se tem viabilidade ou não. Mas é o acesso à justiça para todos. Então, cada um que se sinta prejudicado pode aí Corra atrás dos seus buscar, corra direitos, né? atrás. Sim. O direito não socorre quem dorme. Exato.